Antes de começarmos, esse episódio é patrocinado pela Pug Jobs. A Pug Jobs é uma plataforma onde você pode encontrar empregos no mundo todo. Lá você encontrará desde vagas para trabalhar remoto, como vagas em empresas gigantes como SpaceX, Nubank, Discord e muitas outras. Além disso, você encontrará dicas prêmios para melhorar o seu currículo. Depois desse episódio, vale muito a pena acessar. O link está na descrição. Agora, sem enrolação, bora lá pro episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pugcast. Meu nome é Lucas, eu sou host do Pugcast e estou aqui com minha esposa, co-host do Pugcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pugcast. E não se esqueçam, se você escutar um barulhinho ou um ronquinho no fundo, é a nossa Pug Paçoca. Fala aqui. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Henrique. Ele criou um perfil no Instagram para falar sobre churrasco e já tem mais de 35 mil seguidores. Já fez evento para muita gente famosa e hoje vai contar todos os segredos para criar um verdadeiro churrasco. Seja bem-vindo ao podcast, Paulo. Mano, valeu, velho. Que alegria fazer parte disso. Que alegria estar falando com vocês. Que saudade, mano. Para quem não sabe, eu e o Paulo, a gente é primo de 25º grau, Nossa, mas eu acho que isso é uma história para um outro podcast, né, Paulo? quiser contar aí, mano, pode ser que É nós que é soltemos difícil umas até de lágrimas explicar, né, mas aí, eu acho que tá? é difícil até de explicar, mas a minha avó é prima do pai do padrinho dele. Nossa, É isso, você explicou bem, mano. Nossa, eu ia demorar meia hora pra explicar. É que eu ensaiei isso antes de vir aqui gravar o podcast. Na frente do espelho. Mas, Paulo, então pra gente começar aqui, você consegue dar um resumo seu, se apresentar para o pessoal, falar um pouco sobre você, sua formação, antes de você criar o perfil, como que é? Cara, eu tenho 33 anos, sou de Pindamonhangaba, né? Tem que falar, mas esqueço disso, velho. Mas enfim, sou daqui, de Pindamonhangaba. Sou formado em engenharia civil. Tive uma construtora durante 9 anos aqui na cidade. E há 3 anos atrás fechei a construtora e comecei a parte de churrascaria, de chefe de cozinha, de eventos de churrasco. E, cara, larguei, me transformei de engenheiro para churrasqueiro. que da hora, mano. Conta pra gente, da onde que veio esse sonho, esse hobby pelo churrasco? Como que começou tudo? Da onde que você percebeu que era isso que você gostava? Da onde que veio o Beef Barbecue? Mas perceber mesmo que eu gostava, que é uma parada assim, que eu tinha um propósito em cima disso, faz uns 2 anos no máximo, sim. Porque eu comecei a ver o quanto tinha fruto sendo colhido. Porque, cara, eu fico na churrasqueira do lado do meu avô, do meu tio, tal, desde meus 8, 9 anos eu já tava do lado, querendo ficar na churrasqueira, tal, sempre gostei, eu sempre fui o churrasqueiro dos amigos, todo rolê de amigo, rolê de família, eu gostava de estar na churrasqueira, eu gostava de servir as pessoas. E no início, meu início de churrasco, assim, no mundo do churrasco, não foi uma parada de, eu quero, não. Foi uma parada de por necessidade, que teve a pandemia, né? E aí, nesse meio de pandemia, eu tive burnout. E, cara, a psicóloga falou pra mim que ou eu arrumava algo pra me desligar do trabalho, porque eu tava com estresse muito alto. Daí, ou eu ia pra psiquiatra pra tomar remédio, ou eu tinha que dar um jeito de forma imediata para eu me desligar do trabalho, assim, ter um segundo hobby, ter um segundo trabalho, um hobby, alguma outra coisa para fazer, que me desligasse da parte da construção, sabe? Que eu, assim, eu acordava, Uhum. por exemplo, eu acordava para ir no banheiro 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, voltava para cama, em vez de dormir, eu pegava o celular, e tava respondendo cliente, tava vendo as mensagens e tal, assim, eu não me desligava, né? Ela, palavras dela, isso, né? E aí ela falou que até o meu Uhum. sono era um sono que eu não conseguia descansar, porque eu tinha
essa parada de acorda, já trabalha, daí assim, minha vida era dormir e trabalhar, entendeu? Então eu sempre tava cansado, e tal, enfim, é alguns os sintomas do burnout, né? E cara, minha esposa, ela falou que eu sempre gostei de churrasco e ela falou pra eu criar um canal no YouTube. Só que eu ainda tinha muito medo de, cara, internet é filha da mãe, né, velho? Internet, os caras vêm, a galera vem Sim. acusar, a galera vem falar, vai te xingar, vai falar que você tá errado no que você tá fazendo, e tal. E eu já tava vindo de um BO, de que era, então não tava com a cabeça boa, né, velho? Então, assim, quando eu fui pro mundo do churrasco, eu não coloquei minha cara já de início, sabe? Eu era um touro pegando fogo ali e tal, que era a logo do perfil, eu não criei um canal, criei um Instagram. Cara, eu falava Uhum. de que tinha no Guinness Book do churrasco. Eu falava o que sobre carne, cara, e era tudo digitado, tudo, eles não tinha nem Reels na época, tinha aquele acho que é IGTV, o nome lá, que era Sim, eu lembro disso. alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome exato. Mas daí, cara, quando lançou os Reels, são os vídeos curtos, né, até os que tem hoje, daí eu comecei a gravar receitas. E, cara, quando eu me senti melhor, eu coloquei as caras lá, tal, velho, foi um divisor de águas, assim, de tudo pra mim, sabe? Cara, o apoio, velho, meu direct, o tanto de mensagem que eu recebia de gente, cara, que legal que você se expôs assim. Eu também tive, eu sei o quanto é ruim, eu passo por depressão e eu te acompanhar me ajuda a ficar melhor, tal. Cara, é gratificante demais, sabe? Você saber que algumas pessoas olham pra você cara, não só pelo churrasco em si, mas pelo vendo a transformação do problema que tava e o que foi gerando, sabe? E, cara, a partir daí, nesse tempo de 3 anos e meio atrás aí, eu tava na construtora e também vivendo do churrasco ali já. A galera começou a pedir, o perfil começou a crescer, a galera começou a pedir pra eu ir na casa deles fazerem. Daí eu comecei a fazer eventos. Daí, cara, no final de 2000, cara, 2023, meio de 2022, começo de 23 foi quando realmente eu entreguei todas as obras, finalizei e comecei a viver só do churrasco mesmo, entendeu? E assim, você falou que você trabalhava na parte de engenharia, tinha uma construtora. Como que você fez essa troca, assim, de área? Qual que foi a especialização que você foi correr atrás? Você precisou fazer cursos de aperfeiçoamento? Porque uma coisa assim, você começou o Instagram um pouco mais só para compartilhar o seu conhecimento, né? Mas aí você precisou se especializar para poder mostrar novas receitas, começar a trabalhar com eventos, né? Quando eu comecei no Instagram e tal, eu comecei a fazer uns vídeos das receitas que eu já conhecia, né? E aí eu já tinha algumas coisas que eu fazia pra família, fazia com uns amigos e tal, e fui fazendo. Daí, quando a galera começou a pedir pra ir na casa, e tal, eu falei, cara, eu preciso melhorar, né? Daí foi quando eu fui estudar, daí eu tenho um curso relacionado ao churrasco lá do Mato Grosso, e tal, lá do pessoal, os gaúchos, né? Que daí é os assados, né? Eu tenho porque eu queria conhecer, sabe? Eu falei, cara, eu vou atender todo tipo de público, então eu tenho que me preparar. Então eu fiz esse curso, daí a minha formação, a principal formação é relacionada à gastronomia argentina, que é parrilla. Cara, meu estudo foi sobre isso, né? O, o diploma que eu tenho, ele é reconhecido em outros países também, sabe? Então, assim, se eu for, por exemplo, para o Uruguai, o meu diploma é reconhecido por conta dessa instituição que eu fiz. Se eu for Legal. para Cuba, se eu for para Argentina, tenho reconhecimento, sabe? Eu posso usar esse diploma para conseguir um emprego em algum restaurante, por exemplo, sabe? Uhum. Então, isso, e fiz alguns outros mini cursos, dizer assim, eu tenho curso de burger, eu tenho curso de, cara, de churrasco no espeto, de churrasco na grelha, de fogo de chão, então assim, defumados. Então, cara, fui estudando, entendeu? Nunca gostei de estudar, velho, mas hoje em dia o que é mais fácil é estudar. Uma coisa que eu fiz também foi isso, eu precisava de experiência, né, para iniciar ali nos eventos, sabe? Então, a gente já conversou um pouco antes no off, né, do Fernando Sorocaba. Cara, eles têm um show deles, né, que é o On Fire, que enquanto eles fazem o show, os churrasqueiros ficam fazendo churrasco.
e eles dão oportunidade para você se voluntariar aí, sabe? Eles contratam os chefes de estação, que são os responsáveis pelos preparos, e eles abrem para você se voluntariar. E eu precisava saber qual que era a dinâmica de evento, como que entrega, como que era o preparo, o que que eu precisava antecipar. Então, para ter uma experiência maior antes de dar as caras e ir para casa das pessoas fazer os eventos, eu me voluntariei, eles não pagam nada, é tudo você, seus custos. Eu paguei meus custos todos. Já tive que pagar hotel, por exemplo, que era um lugar um pouco mais distante. E, cara, fui aprendendo a dinâmica. Então, assim, além dos cursos que eu fiz na teoria e tal, eu também fui atrás dessa parte da prática para poder realmente iniciar, entendeu? Uhum. E em que momento assim você percebeu que o churrasco ele iria virar assim a sua profissão e você ia deixar de lado a engenharia? Cara, de primeiro momento, quando começou a crescer o perfil no Instagram, eu falei, velho, acho que dá pra talvez virar um influenciador, sabe? E, cara, eu fiz Aham. marketing pra Tramontina, fiz marketing pro iFood, fiz marketing pro. Cara, eu sou embaixador da Woodbull, que é uma marca de tábuas, facas aqui, sabe? Então, assim, começou a vir Legal, bastante maneiro. serviços relacionados à vida de influenciador digital, sabe? Só que eu sempre amei Uhum. servir as pessoas, entende? Então acabou que eu não me preocupei muito em, cara, em a vida de influenciador, sabe? Fui me especializando mais na parte de eventos, entendeu? Então, assim, até então faz, cara, Aham. 3 anos e meio aí, nem isso ainda, nem chegou a 3 anos e meio, do dia do meu primeiro evento. Cara, e eu fiz uns estudos aí, umas pesquisa minha, tá? Uhum. Fonte PH. Cara, fui Coisas da minha procurando. cabeça. Fui procurando e tal. Cara, eu sou o produtor mais novo. Eu sou produtor do Barbecue Tour. E, cara, eu sou o produtor mais novo do ramo, sabe? Isso de considerando todos os festivais. É, eu não tenho, assim, mais novo tanto de profissão quanto de idade, sabe? A galera tudo todos que eu pesquisei, que eu conheci dos festivais, a galera tudo 40 anos assim e tal, ninguém tem os 18 igual eu, sabe? E você? Ainda bem que eu falei minha idade no começo, né, mano? Mas só lembrando, É. tem 33, viu, galerinha? Ainda falando aí sobre os eventos, Paulo, qual evento que você acha que foi o mais marcante pra você? Cara, o mais marcante, velho. Cara, todos, na verdade, assim, mas eu tenho algumas marcas, sabe? Um que eu me emocionei muito, assim, foram, ó, o ano passado. Cara, ano passado, eu comecei o perfil falando do Guinness Book, sabe? Eu falava do, cara, o churrasco mais longo da história, que teve mais carne assada, sabe? E no ano Uhum. passado eu participei de um evento aqui, eu fui chefe de estação em um, que é o Mister Mu, o nome. E, cara, a gente entrou no Guinness Book como o maior churrasco do mundo. A gente foi o Caramba. churrasco que Da serviu hora. mais carne, serviu mais pessoas. Então, tipo, no mundo todo foi o maior, sabe? Aham. De tudo, proporção muito grande. Cara, e eu fiquei emocionado que eu falei, cara, quando eu não colocava minhas caras, que eu tinha medo do que a galera podia achar, eu falava do Guinness Book. E hoje eu tô dentro do Guinness Book, sabe? O Aham. festival que eu fiz parte, falei, cara, que loucura, sabe? Daí teve algumas marcas, cara. Por exemplo, quando. Daí, o Mister Mudo, de 2 anos atrás, a Érica, cara, eu chamo ela até, eu falo que ela é minha madrinha, assim, sabe? Que, cara, ela me ensinou muita coisa já, absurdo quanto que eu ensinei, que ela me ensinou. E ela me convidou para ser o produtor do Barbecue Tour. Ela é a diretora de foods lá, né? E ela me contratou. E, cara, a primeira produção que eu fiz com ela já foi emocionante. Foi, cara, absurda a entrega, assim. Eu lembro que eu olhei no fit lá do relógio, cara, tinha dado 35 mil passos, sabe? No festival, cara. Caramba. Caraca. Loucura, velho. Então, assim, cara, é muito da hora, sabe? A entrega, entregar, sabe? Daí uma pessoa que, a dona, uma das donas lá, uma das patrocinadoras e dona, ela falou que não tinha o que melhorar, ela não conseguia apontar algo sobre a entrega do churrasco, sabe? Cara, Aham. são marcas que ficam assim dentro da gente, sabe? Que fala, cara, tô no caminho certo, sabe? Tipo, e cara, é da hora, velho, demais. Fiz no final do ano agora uma outra marca, eu tava querendo ser chefe de cozinha. E, cara, eu,
eu trabalho como chefe de cozinha nos eventos, né, normalmente, tal, é uma coisa que eu faço. E no final do ano agora eu fui chefe de cozinha num evento que a gente entregou para 4.000 pessoas, Café de la Musique, culinária francesa. A Érica me ensinou absurdamente uma porrada de coisa. Até então eu nunca tive um estudo profundo sobre a culinária francesa. Então já foi uma outra marca até então que eu chorei umas 3 ou 4 vezes lá. E ela dava risada na minha cara, falou, mano, você é muito louco. Você do nada tá chorando. Eu falei, velho, Deus é bom demais, cara. Mano, era 2 horas da manhã, eu tava na cozinha, fazendo minha oração lá no meio da cozinha, a galera tudo olhando pra mim, achando que eu tava falando sozinho. Tava falando com Deus lá, mano, agradecendo que tava dando tudo certo, que tinha tudo sido entregue. A gente já tava começando a preparar o café da manhã e tal. Cara, absurdo, sabe? Assim, tem várias marcas, assim, e essas são algumas que, Sim, pensando agora, que eu acho que falaria que são as mais top, sabe? Uma outra marca que que não da tem hora. nada a ver, por exemplo. Quando eu comecei, eu falei que eu era voluntário lá, fui como voluntário, né? do, no show do Fernando Sorocaba. E eu sonhava em ser o chefe lá de estação. E quando eles me convidaram para ser chefe, cara, eu tinha um evento muito grande para fazer que eu não consegui ir, entendeu? Então, assim, cara, uma parada que era um sonho para eu ir lá, tal, um desejo. Quando me chamaram, eu tava numa coisa tão grande, tipo, tudo que eu sonhava virou tão pequeno perto do que eu tenho vivido, que, cara, Uhum. é uma marca que fica, mas, cara, eu acho que são marcas que Deus tem colocado mesmo em mim, manja? Sim, sim. Que da hora. Parabéns pelo seu crescimento, que só vai crescer cada vez mais, viu, Paulo? Tenho certeza Amém, disso. amém. Você chegou a receber algum certificado do Guinness Book, alguma coisa que Eu comprova tenho, eu esse tenho um registro? certificado. Que Se você legal, eu não quiser, sabia eu depois. não sabia o que que eles dão assim pra falar que você Eles ganhou, que deram, você na tá lá, né? verdade, um certificado pro festival, né? Daí o Aham. festival mandou para nós esse certificado que a gente fez parte, entendeu? E todos os chefes de estação desse festival recebeu ele. Até então, que na minha área Sim. gourmet aqui, que eu tô terminando aqui na minha casa, vai estar lá ele penduradinho lá, velho. Ah, com certeza. Bem Com legal. certeza. Vai estar lá, vai estar, Quero muitas fotos na vai internet, hein? ter. Quero muitas Mano, eu tenho fotos. algumas coisas pra expor lá, viu, velho? Olha só, que eu tô pensando assim. Sim. Tenho. Eu participei de um campeonato de gastronomia na internet, que é o Kwai Uhum. Chef, que é do aplicativo, né, do Kwai lá. Cara, eu ganhei uns pratos assim personalizados de campeão, e tal. E eu fui o primeiro campeão, né? O primeiro campeonato que teve, eu fui campeão. Então, mano, pode ter 38 mil campeões, mas eu fui o primeiro campeão, entendeu? Então, Exato. velho, essa Que marca da hora. ninguém tira de mim, velho. Eu Aham. tenho as Caraca, camisas até arrepia. Olha, que da hora. De loucura. engenheiro Valeu. é o melhor beef barbecue do mundo, né? Daqui a pouco tenho certeza disso. Amém. Amém. Daqui a E pouco nós você vai lembra fazer como que foi? um outro episódio do Pugcast. Pessoalmente, eu vou estar fazendo um churrasco pra nós e nós trocando ideia. Mais um, porque é importante ressaltar que você fez o churrasco no nosso casamento, porque o Paulo também é padrinho do nosso casamento. É, Sim. E eu mano. lembro que eu falei pra você na churrasqueira, quando você for famoso, eu vou falar pra todo mundo que você tava no meu casamento. Mano, e eu conto Verdade. essa história, velho, pra uma galera. Porque, mano, quando eu comecei esse rolê, que daí eu coloquei as caras e tal, mano, eu lembro que no outro dia, né? Foi numa chácara, né? Daí no outro dia que a gente tava lá, mano, eu lembro que você foi falando pra cada convidado que cara, o Paulo, ele é churrasqueiro, ele é influenciador, que não sei o quê. Então segue ele aí, abre o celular, segue, mano. Eu lembro É que Aham, ali, verdade. velho, já deu tipo uns 50 seguidor e tal. E, mano, eu tenho pra aham. mim, como certeza pra mim, que isso foi algo que o Instagram enxergou de cara, por que que estão seguindo ele? E começou a entregar mais, entendeu? Então, mano, sou muito Sim, grato mesmo a você e eu conto isso pra uma galera, velho. Eu acho que eu nunca te contei que isso, da hora. mas eu conto pra uma Não, nunca galera, contou, mano, da hora. que falei, mano, Da o hora, Lucas, João. no casamento dele, ele podia estar lá fazendo qualquer coisa, ele tava lá, mano, falando do meu perfil ali e tal, loucura. Obrigado, meu mano, amo vocês. Imagina, eu que Obrigada, E, agradeço mano, pelo churrasco, tava maravilhoso. tava incrível o churrasco, nossa, maravilhoso. Eu ainda lembro do pão. Como chama aquele pão mesmo, aquela receita? O choripã? pão A linguiça, choripan, chorifã. Nossa, Choripã. aquilo. Até água na boca. sensacional. Falando
sobre receita, Paulo, o Beef Barbecue hoje, ele tem as receitas próprias? Tem algumas. Tem algumas aí. Eu tenho um livro de receitas, na verdade. Que daí nesse livro de receitas são 50 receitas. E é livro digital. Pretendo ainda, pelo menos uma edição, um exemplar eu vou imprimir. Eu sou desses, eu gosto Legal. disso. Então, para eu ter para mim, pelo menos, entendeu? Assim, tal, ou fazer umas 10 presentear algumas pessoas, tal. Mas eu tenho esse livro, cara, foi pensado com muito carinho. Nesse livro tem receitas minhas e de alguns chefes que eu conheço, que eu peguei como base, mas eu mudei pra mim, entendeu? Então eu não falo que é receita minha. É receita que é de um A chefe inspiração, né? e eu fiz Uhum. uma reedição do bife, entendeu? Mas eu Sim. tenho aqui, cara, eu tenho uma que sai muito, uma receita que é o molho Dijon, que é a mostarda Dijon, que eu uso ela de base e faço uma preparação, um molho mais agridoce, assim, e tal, que a galera pira. No choripã a galera fala que vai muito bem, é bom com carne. Daí eu tenho um também, que é o que eu vou fazer no festival agora mês que vem, que é o Honey Barbecue, que é, cara, tipo um barbecue de mel, sabe? Só que eu faço ele na base, sabe aquele whisky de mel? Sei se vocês Sim. já viram alguma assim e tal. Tinha É, no meu cara, casamento. então eu uso ele, daí eu evaporo o álcool dele só pra usar só a parte de mel ali que ele tem mesmo. E aí eu faço um barbecue de é que eu não quero falar a marca, entendeu? Mas é do whisky Honey, dizer assim. Entendi. Você E é pode bom falar. com hambúrguer é maravilhoso, mano. Da hora. Falando nesse livro que você tem, aonde que a gente pode encontrar ele para comprar esse livro digital? Porque agora eu tô super interessada e acredito que nossos ouvintes também. Tá na Hotmart, no meu Instagram também, se entrar no Instagram, pode falar aí o arroba aí? Com Pode? certeza. No arroba o Beef Barbecue, lá tem o link, daí lá, clicando no link já consegue, já te manda direto pra área de compra lá. Do... Legal. A gente vai deixar o seu arroba na descrição do episódio e vai deixar também o link de compra desse livro aí. Fechou. Você comentou, Paulo, sobre o festival. Conta pra gente, onde que será o próximo festival? Onde a galera pode encontrar o Beef Barbecue, conhecer um pouco mais? O próximo festival, assim, tem eventos e tem os festivais. Eu chamo assim, eventos são os que eu faço, que eu vou até a casa das pessoas, e tem os festivais que são, que tem shows, né, das bandas famosas aí e tal, geralmente relacionado a sertanejo. Vai ter um agora dia 16 de maio em São José dos Campos, que é o Mister Mu, que aqui no Vale do Paraíba eu acho que é o maior que tem. E aí, cara, no outro final de semana, dia 25 eu vou pra Franca para fazer a produção do Barbecue Tour, que vai acontecer no dia 30 de maio. E aí, cara, eu vou como produtor, não vou como churrasqueiro, assim. Não vou ter uma estação, não vou preparar uma carne, não. Eu sou o cara que, junto com a Érica, a gente contrata a equipe, a Érica e mais alguns lá, né, na produção. Eu falo dela porque ela que é a que manda, entendeu, mano? Se eu tô lá é porque ela me contratou, velho. Então ela me contratou, então é essas duas datas. Dia 16 São José dos Campos, dia 30 vai ter o Barbecue Tour em Franca. E aí, cara, começa. Daí, segundo semestre tem bastante. Daí eu vou entregar uma feijoada, que não tem churrasco, mas é uma feijoada em agosto. Daí depois eu vou ter em setembro o mesmo Barbecue Tour. Não, vou ter em agosto a feijoada e depois vai ter o Barretos. Eu vou estar em Barretos também, fazendo todos os dias lá, fazendo a produção também do Barbecue Tour. Daí em setembro eu vou ter o Barbecue Tour em Ribeirão Preto. Provavelmente deve ter algum outro aí nesse meio tempo. Dezembro já tem o Café de la Musique de novo. Então, mano, é isso, velho. Daí começa a temporada de festivais. Que da hora. Isso aí, gente, já salva as datas aí, já corre para conhecer. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma delícia o churrasco Beef Barbecue. Nossa, e vale a pena. Só E pelos shows, velho. Só dupla boa.
Vai ter churrasco bom, os caras é brabo do churrasco também, quem faz lá. A gente contrata selecionando um por um, sabe? Os churrasqueiros que ficam na responsabilidade. Velho, é top. Vale a pena. Você já contou um pouco das portas que o churrasco abriu pra você em relação a chegar em lugares e tal, mas você pode falar um pouco mais sobre pessoas que você conheceu nesse caminho, pessoas famosas? Cara, bastante gente, hein? Vamos lá. A primeira, assim, primeira pessoa famosa que eu servi, cara, foi o Sorocaba, né? Eu fiz o show no Fernando Sorocaba. Daí tem até no meu Instagram lá uma foto que é, cara, o Fernando, eu com Sorocaba, né, na verdade. Daí tirou uma foto, ele tá segurando uma picanha com a faca fincada na carne, sabe? Sim. E a faca era a minha faca. Ele chegou em mim, eu tava na entrada da onde ficam os churrasqueiros, e a minha estação era a primeira. E aí ele chegou em mim e falou: Ô irmão, me arruma uma faca aí, alguma coisa. Daí eu entreguei uma faca pra ele e. Cara, ele ficou com a minha faca andando pra lá e pra cá, com o microfone numa mão, furou uma picanha com a minha faca, ficou andando com a picanha lá e tal. Então, cara, tirei uma foto com ele, não cheguei a conhecer, de conversar. Mas, tipo, a primeira foto de alguma personalidade, assim, foi ele. É, cara, foi da hora. Daí passou um tempo depois. Cara, eu fiz. Tem um teatro aqui em Pinda, que eu tinha eu fechei uma parceria assim com eles. Cara, daí eu servi um grupo de stand-up, que era o Gui Preto, o Murilo Moraes, o Luciano Guima e a Renata Said. Daí depois disso também tem o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro. Cara, daí assim, esses foram que eu servi sozinho, diretamente, sabe? Assim, eu sozinho. Uhum. Mas daí, velho, os festivais lá, esse do Barbecue Tour. Cara, tem o Estão em Chororó, tem Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões. Daí eu fiz Da hora. o ano passado, o Festival Winter, Festival de Inverno. Cara, a gente serviu um grupo de funkeiro lá. Cara, eu não conheço muito esses caras aí, mas cara, é o nome da produtora, eu esqueci, mas é que a produtora que daí tem o MC Rian, o MC Uhum. Ariel, esses caras aí. Daí era um grupo de 6 MCs, que aí eu servi eles com a equipe lá e tal, mas não de ter um contato em si, a gente servia o camarim, né? Então a gente preparava tudo e levava pro camarim pra eles. Mas, cara, basicamente isso, velho. Mas, cara, de verdade mesmo, a maior honra que eu tive mesmo, assim, velho, que pra mim foi da hora, velho, foi seu casamento, foi da hora servir aquela galera lá. Foi de verdade, mano, Da não é nem hora. puxando o saco não, mas foi acho que o primeiro que tinha uma galera um pouco maior, assim, sabe? Era, Sim. cara, tinha bastante gente, foi cada um levando alguma coisa, né? Então, assim, é um desafio. Então, mano, pra mim foi uma honra fazer parte disso. Cara, eu fiz o aniversário do meu avô, mano, de 93 anos, sabe? Eu fiz o. Cara, é loucura, sabe? Não tem preço, né? Algumas coisas assim de, cara, é legal, tal, você tá com esses famosos, dá engajamento, tudo, mas, cara, tá com quem sempre teve com você desde o início ali pra mim, muitas vezes não, mano, sempre é mais gratificante, mais importante, sabe? Até porque, Ah, mano, eu vou contar, mano, eu tava segurando aqui, mas eu tava esperando um gancho, acho que até criei aqui de propósito. Até porque, mano, eu ter ficado na churrasqueira lá no seu casamento. Porque assim, eu podia estar na piscina, mas eu preferia estar na churrasqueira. Porque teve uma noite aí que todos os amigos se uniu pra jogar um poker. Daí, em vez de você estar lá jogando poker, você tava formatando meu computador, mano, que eu precisava pro estágio no outro dia. Aí, Isso. mano, então, velho, como que eu não vou fazer algo, velho? Eu acho que você é um amigo melhor que eu, viu, mano? Mas a dívida ainda não tá paga, não, viu? Não tem problema, velho. Não, essa dívida é eterna, velho. A gente vai a pra gente tá Las esperando Vegas. você aqui fazendo um evento, hein? Na Irlanda, fazendo um evento de churrasco pra gente. Isso. Fazer renovação de votos de vocês. É, arrasou. Aí, Ó. quem sabe eu te perdoo do dia do poker. Não, você vai me perdoar no dia que a gente for fazer um rolê lá em Las Vegas, lá. Só não precisa nem jogar, mano. Mas nós vai lá só pra ver, sabe como que é e tal. E você pode falar também um pouco do programa de TV que você participou, que você foi Ô, convidado no verdade, SBT, né? mano. Verdade, velho. Participei do programa lá ao vivo.
Mano, loucura, velho, da hora demais. Tava lá e eles me convidaram pra eu fazer uma receita ao vivo lá, tal. E qual que foi, cara, tem as coisas da hora, as coisas aqui é treta, né? Porque meu foco sempre é churrasco, né? E não tinha como eu acender uma churrasqueira lá no estúdio, né, velho? Então eu tinha que fazer alguma receita minha pra galera conseguir reproduzir em casa e poder reproduzir e fazer lá no ao vivo, né? Então, assim, eu tinha 15, 20 minutos ali pra fazer essa receita, tudo, e tá lá no ao vivo. E, cara, foi uma experiência marcante, assim, pra mim, porque, cara, quem sabe faz ao vivo, né, velho? Então, assim, eu fui colocado à prova. Daí eu fiz a receita do choripan, que a gente comentou um pouco antes aí também, né? Daí eu fiz a receita do choripan com o molho de Dijon, que a galera sempre foi elogiando. E também, para eu decidir essa receita, eu perguntei no Instagram. E a galera que falou, né? Faz isso e tal, a galera vai curtir, tenho certeza. E, velho, foi muito louco. Fiz, só que o choripan, em vez de eu fazer na churrasqueira, eu fiz na air fryer. Fiz lá na hora, lá, cara, foi da hora. O dono da emissora tava lá. Eles curtiram, ele curtiu, os produtores lá curtiram também, cara, foi da hora, demais. A emissora Rede Mais Família, que agora não é mais, mas na época era dos irmãos lá que fazem o Patati Patatá. Hum. Da hora. E foi da hora, mano, experiência marcante, assim, tipo, consegui levar minha mãe e minha irmã também, elas piraram na experiência de estar dentro de uma televisão. E, mano, além disso, também isso foi relacionado à gastronomia. Tem uma outra história aí que é uma curiosidade, talvez, que eu fui pro SBT, velho. Daí é um outro programa de televisão. E no de início, cara, quando o SBT entrou em contato comigo, eu achei que era um concurso de churrasco, sei lá, porque teve, eu acho que era o BBQ Brasil que eles fizeram há uns anos atrás. Eu não lembro o nome exato, mas era uma competição de churrasco. Eu achei que era relacionado a isso. Só que quando eu fui ver, cara, minha irmã tinha me inscrito num programa lá, que é Nada Além de um Minuto. Não tem nada a ver com comida, mano. Eu só tenho, assim, só tenho a. Eu tinha que cumprir umas provas em 60 segundos. Mas daí, cara, o que eu achei da hora é porque, assim, eu tinha 60 minutos pra concluir a prova. E todo mundo falou que eu era muito calmo. Só que, cara, eu só acho que eu sou tão calmo assim, porque, cara, eu trabalho em restaurante também, eu faço alguns freelancers em restaurante. Cara, eu tenho 10 minutos pra entregar um prato montado, entendeu? Então, assim, Uhum. se eu for desesperado, eu não entrego, eu vou atrapalhar tudo. Então, acho que isso me ajudou, sabe? E, cara, fiz Que lá o da nada hora. além de um minuto, fiz as provas lá, foi uma, mano, loucura, loucura. Da hora, experiências, né? Vai acrescentando e vai somando mais na sua experiência, né? Isso é Sim. bem legal. Dá pra escrever um livro já. Já tá na hora do livro, hein? Mano, e sabe que é da hora pensando aqui, desculpa aí atravessar, mas é que quando eu fui lá na entrevista, eles perguntaram o que que eu ia fazer com o dinheiro, sabe? E eu falei Uhum. que eu queria usar pra abrir um restaurante. Só que, cara, o valor que eu consegui lá não dava pra montar um restaurante, entendeu? Mas daí, velho, agora eu tô com a hamburgueria. Faz 3 dias não. Faz 5 dias que eu abri a hamburgueria. Então, cara, faz Uhum. parte já, né, velho? Tipo, acho que dá pra Com considerar, né, certeza. o primeiro passo ali, né? E é da Com Com hora. certeza. certeza. E é da Vamos hora. falar mais dela um pouquinho mais pra frente, hein, gente? Tem Sim. novidades no ar. Se vocês me Sim. permitirem falar de um testemunho sobre essa parada da SBT aí, eu falo. Vocês me dão 5 Pode falar. minutinhos? Com Hã? certeza. Com certeza. Cara, essa parada do SBT, quando eles me chamaram, eu fui lá pra entrevista, né? Daí, cara, eu fui lá, fiz a entrevista com eles assim, e, mano, eu tava saindo assim do SBT, cara, saindo da sala de prova, porque assim, eles fazem umas perguntas, né? Uma entrevista conversada e depois te mandam pra fazer umas provas lá, né? Daí, cara, quando eu saí de lá, cara, eu senti muito forte dentro de mim, sabe? Que eu ia ser chamado pro programa. Na hora, eu liguei pra minha irmã, que foi minha irmã que me escreveu, né? Eu falei, ô gata, vão me chamar pro programa. Dela, como você sabe, eles já falaram uma coisa. Eu falei, não, velho, eu tenho certeza disso. Mas como assim? Eu falei, não, Deus, eu acho que, eu falei, eu creio que Deus colocou isso no meu coração agora e vai me chamar. E eles tinham falado que me retornariam entre janeiro e fevereiro, pra começar as gravações e já falariam comigo. Cara, deu janeiro, deu fevereiro, nada deles falar comigo. Eu falei, meu Deus. E beleza, ficou por isso mesmo. Daí
daí em março, aí em abril, na verdade, eu fui viajar, cara. É verdade, mano. Abriu agora, velho. Hoje é feriado, dia 21. No dia, eu tava viajando no feriado de dia 21. Tinha ido com os meus pais na casa do. Meus pais, minha irmã, na casa do marido da minha irmã. E eles me ligaram, mano, pra eu ir lá no outro dia gravar o feriado. Foi de quinta a domingo, se eu não me engano. Daí eu tinha que ir na segunda-feira. Daí a gente voltaria de viagem na segunda. Eu antecipei pra ir. Pra fazer uma segunda entrevista. Entendeu? Não Sim. era pro programa ainda, era uma segunda entrevista. Mano, quando eu fiz essa segunda entrevista e passei, que daí era pra começar a treinar pras provas pra ir pro programa. Cara, quando eu saí de lá, eu liguei pra minha esposa na mesma hora, assim, no estacionamento de novo. Falei, amor, Deus falou pra mim que é pra eu fazer a prova de 100 mil. Daí ela falou, sério? Eu falei, ó, sério. Daí ela, mas então já marcaram a gravação? Eu falei, não, mas Deus falou que eu vou fazer a prova de 100 mil. Mano, e beleza. E fui embora, mano. Fui embora, tal. Daí realmente deu certo as gravações, comecei a treinar pras provas, tal. E, mano, eu começo a fazer, no dia do programa, eu começo a fazer as provas. E, mano, muito tranquilo, de verdade. Assim, ó. Mano, tá até no meu canal no YouTube lá, eu coloquei as provinhas lá. E, mano, muito calmo, assim, ó, absurdo. Eu fiquei mais nervoso assistindo o programa que já tava gravado, eu já sabia o final do que no dia fazendo as provas. Pra você ter ideia. Vai vendo, mano. E aí, cara, quando eu fui lá, daí eu fiz as provas, você pode errar duas vezes, no terceiro erro você é eliminado, sabe? Cara, daí eu fiz todas as provas, daí eu fiz a de 75 mil e passei para de 100 mil. Nessa hora, eu tinha a opção de ou ir fazer a prova de 100 mil, ou eu parava e saía de lá com 75 mil, sabe? Só que Uhum. daí eu já tinha garantido 50 mil, entendeu? É a última margem de segurança. Então, assim, eu Sim. concluí a prova de 50 mil, eu tava garantido. Aí de 75 mil, eu tava. Se eu parasse, eu levava aquilo, ou eu ia, arriscava, perder 25 mil pra poder ganhar 100. Mano, daí na hora que a Patrícia lá, a Patrícia Bravanel, me pergunta se eu quero fazer ou não, eu falei, deixa eu ver com a minha esposa, né? Mano, eu olhei pra ela, ela já deu aquele olhar, tipo, velho, você sabe que você tem que fazer, mano. Deus já falou pra você que é pra você fazer. E, mano, eu não podia errar, tá ligado? A prova. Eu não podia Ai, errar, até se eu errasse, eu arrepia. tava eliminado e tal. Mano, eu lembro que eu olhei pra cima assim, eu falei, Deus, eu confio em você, que seja feito sua vontade. Se eu ganhar, foi porque você quis. Se eu perder, foi porque você quis. Porque, assim, eu podia estar com pelo menos uma vida a mais, sabe? Só que não, mano, eu não Uhum. tinha chance mais. Era, cara, era fazer a vontade de Deus, assim, sabe? Daí, mano, eu perdi, eu não concluí a prova lá, não deu pra concluir. Eu concluí, eu acho que 33% da prova ali e tal, não deu certo. E, mano, saí de lá grato, com uma gratidão gigante, com tudo, sabe? E, mano, é uma parada que Deus já tinha falado antes sobre uma virada financeira que eu teria na minha vida comigo. Só que, mano, eu precisei dessa dependência, sabe? Tipo assim, Paulo, você tá vivendo uma parada diferente na sua vida. É uma virada de chave, mas apesar de tudo isso, você tem que entender que tem que ser feita a minha vontade, não a sua, sabe? E, mano, Uhum. amém, velho. Eu vou pra cima e é isso. Vamos falar um pouco agora de técnica de churrasco, então. Nos eventos que você participa, assim, acho que mais nos particulares, né, do que nesses grandes eventos. Como que a gente pode calcular o que a gente precisa para um churrasco, assim? Cara, tudo vai depender da quantidade de pessoas. Porque, assim, eu sempre me coloco à disposição dos meus clientes para calcular quando eles querem que eu faça parte de mão de obra, assim, sabe? Eu monto um cardápio, passo as quantidades. Mas, por exemplo, um churrasco para 50 pessoas. Cara, dá para você colocar linguiça, carne, frango, carne de porco, colocar umas entradinhas. Agora, se for um churrasco para 10 pessoas, não dá para pôr essa variedade, entendeu? Então, assim, questão de variedade de opções, assim, de cortes, de tipos de carne, tipos de proteínas, né? Então, assim, varia de acordo com a quantidade de pessoas. Mas um padrão para todos os eventos é 450 gramas por pessoa. Daí, esses Uhum. 450 gramas, é, por exemplo, se tanto para 10 ou para 50 pessoas,
dá para colocar carne, linguiça e frango, sabe? Ou daí, eu, por exemplo, só que para 10 pessoas já não daria para colocar carne, linguiça, frango e carne de porco, sabe? Porque você teria uma variedade muito grande para uma quantidade muito pequena. Então, assim, Sim. acaba que muitos vão comer carne, mas não vai conseguir comer a linguiça, por exemplo, sabe? Então Uhum. tem alguns macetezinhos assim que eu digo. Daí cara, a 450 gramas é o padrão para tudo, sabe? Só que daí, por exemplo, tanto para 10 quanto para 50 pessoas, calcula as 450 gramas e vamos considerar aí carne, linguiça e frango. Do total de carne, 50% é de carne bovina. Daí, de a linguiça, eu calculo sempre 30% e frango 20%. Basicamente, é esse os cálculos que eu faço, tá? Lógico que é meio aproximado e tal, mas é isso. Daí, quando é para 50 pessoas e vai incluir uma carne de porco também, daí eu coloco 50% carne bovina, eu coloco 20% linguiça, 15% de frango e 15% de porco. E existe um ponto certo para carne ou você acha que isso é gosto pessoal? Cara, é assim, o ponto certo para eu ando com uma parada assim, eu tenho que servir o que meu cliente gosta, entendeu? Então, Uhum. nos eventos, o ponto certo é o ponto que meu cliente quer. Se ele gosta da bem passada, eu tenho que servir bem passado para ele gostar do meu trabalho. Mas Sim. quando a gente estuda a ciência da carne, a gente aprende que melhor ponto, assim, para você extrair daquela carne a melhor qualidade, que é maciez, suculência, sabor, tudo ali, é quando ela está entre 55 e 65 graus, que é ao ponto para mais, ao ponto para menos. E aí, a partir dali, do ao ponto, quando vira ao ponto para mais, ou bem passado, você começou a perder suculência e perder maciez, entendeu? Então, assim, você Uhum. tá no auge quando ela tá ali em 55 e 65 graus internos, que é o ponto. Daí, a partir daí, você vai começar a perder suculência e perder a maciez, entendeu? E qual que você acha que é o erro mais comum que as pessoas cometem no churrasco? Cara, o erro mais comum é a galera acender a churrasqueira e já colocar a carne, sabe? Assim, Certo. colocou ali, acendeu a churrasqueira, começou a ver um pouquinho do fogo, já começa a colocar a carne, daí isso, cara, é um erro que vai cozinhar a carne, entendeu? Não vai ter uma carne grelhada, vai ter uma carne cozida para depois ter ela grelhada e pode, por exemplo, esperou uns 15 minutos, aquele fogo começa a subir muita labareda, você começa a ter o sabor de fogo só na carne ali, não, você começa a tirar o sabor da carne, sabe? Começa a ter até um Aham. pouquinho mais amargo ali, porque um pouco do fogo não tem problema, mas se tiver o tempo inteiro muita labareda na carne, você vai ter uma carne tostada por fora, cru por dentro, dependendo da espessura. Alguns pontos pode até chegar a dar uma amargada ali, porque começa a ter aquele saborzinho de queimado mesmo, sabe? Não do grelhado. Sim. Então acho que geralmente esse para mim eu falo que é o primeiro erro, porque é quando você acende a churrasqueira, você já começa a colocar ali a carne para grelhar. E também, por exemplo, alguns colocam a linguiça e fura a linguiça para a gordura da linguiça ajudar o fogo a acender. Cara, beleza, vai ajudar, É. mas você vai ter uma linguiça seca, ruim. Então, assim, churrasco não faz com fogo, churrasco faz com brasa, sabe? Então, cara, espera Uhum. todo o seu carvão virar um braseirão da hora, sabe? Daí depois põe a carne. Acho que é isso. Daí depois eu diria que é ficar furando a carne toda hora, ficar furando a linguiça, alguma coisa, tudo isso vai tirar, você vai criar ponto de saída de líquido, então você perde suculência, você diminui a qualidade dessa carne. Um outro erro é na hora de cortar a carne não ver qual lado tá a fibra, daí em vez de cortar ela contra a fibra, que é o que você vai ter a maior maciez da carne, porque a carne tem fibras. Na grelha a gente rompe Uhum. essas fibras. Se você cortar a favor delas, não mudou muita coisa. Mudou nada, basicamente. Quando você corta contra a fibra, você vai ajudar o seu cliente, seu convidado, a uma mastigação melhor, porque ele vai pegar já ela na posição de que as fibras já estão rompidas. Então isso ajuda e a pessoa vai sentir a carne mais macia. Acho que são esses seus três aí erros principais, que eu diria quatro erros são esses. Caramba, eu ia perguntar sobre
uma dica para você dar para as pessoas, né, para melhorar o churrasco, mas eu acho que essas 3 dicas aí já dos erros já melhoraria em muito o churrasco de muitas pessoas, né. Cara, eu diria que, cara, mudando isso, você já aumentou pelo menos 50% da qualidade do seu churrasco, sabe? Então você Fazer. acha que é um erro a gente usar o garfo no churrasco? O garfo longo, eu digo, né. Cara, é assim, pô, mano, então os assadores aí lá do sul lá vai brigar comigo, velho. Mas assim, Não, mas é não. Cara, eu acho errado, sabe? Na verdade, assim, ó, vamos lá. Eu trabalho com eventos. Daí, se por exemplo, eu grelhei a carne, eu usei o garfo para tirar ela ali e eu faço algumas, deixo algumas carnes pré-prontas. E aí eu inicio ela e coloco no andar de cima lá para depois eu só servir, finalizar e servir. Se eu usar o garfo, eu criei um furo nela, ponto de saída de líquido. Na hora que eu for isso. servir meu convidado, eu vou ter uma carne seca, entendeu? Uma carne mais seca do que eu poderia ter. Se eu uso um pegador, por exemplo, e não furo, eu mantenho essa suculência interna, sabe? Porque quando eu sempre uso um braseiro muito forte. Nesse braseiro muito forte, forma uma crosta nas extremidades da carne, entendeu? O nome disso tem um nome técnico, é reação de Maillard, e isso faz uma proteção dos líquidos saírem da carne. Se eu fizer um furo nessa crosta, é o que a água da carne vai precisar para sair, entendeu? E eu vou ter uma carne seca. Então, assim, eu sou contra, eu não uso, entendeu? Agora vamos falar um pouquinho sobre mentalidade, Paulo. Em algum momento, a gente sabe que nasceu como hobby, hoje é sua profissão, mas em algum momento você sentiu vontade de parar? Não, Deu desânimo, algo assim? não, nunca senti vontade de parar. É algo que me faz muito bem, sabe? Eu sempre fui muito da piada, né? O Lucas me conhece há muito tempo, ele sabe que eu sempre fui um cara de piadinha, de. Cara, eu sempre quis ser o mais alegre que eu consegui, sabe? Uhum. E, cara, o churrasco me proporciona isso, sabe? Essa alegria em todos os momentos. Cara, eu tô em ambiente sempre de festa, sabe? Então é aniversário, é casamento, é confraternização de empresa, sabe? Então, assim, cara, eu sempre tô em ambientes que eu gosto de estar, de alegria, sabe? Cara, ambientes bons, astrais bons, assim, assim, sabe? Tipo, a galera tudo alto astral, tudo na alegria. E servir, velho. Eu creio hoje que eu tenho esse propósito, sabe? Eu sempre gostei de servir as pessoas. E cara, a cada churrasco, assim, cada tábua de carne que eu preparo pra servir, velho, pra mim é uma alegria imensa, sabe? Eu creio muito que eu consigo Olha, honrar a Deus através dessa servidão, sabe? Então, assim, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre penso ou a- em aumentar, sabe? Em criar possibilidades de servir as pessoas, de servir mais pessoas. Assim, cara, é isso, velho. Eu amo isso, sabe? Eu sempre gostei de construir, sabe? Só Uhum. que eu nunca amei isso, sendo bem sincero. Eu estudei engenharia por causa do dinheiro, eu sabia que dava dinheiro. Mas e eu gostava, eu cresci com isso, então assim, eu aprendi a gostar, né, com o crescimento, né? Meu pai sempre construiu. Então, por conta disso, sempre gostei. Só que, velho, o churrasco eu amo fazer isso, sabe? Então, eu amo servir as pessoas, eu É amo diferente, estar né. tá fazendo esse churrasco, servindo a galera e, véi, é isso. não tem preço, né? E agora eu vou fazer uma pergunta emendando na outra já. Como que você lida com a crítica na internet? E quem foi seu maior apoiador no início? Apoiador, apoiadora? É, velho, vamos falar da apoiadora primeiro, né? Na verdade, assim, minha esposa, mano, não tem que falar, velho. Ela é a principal mesmo, porque eu nem teria começado um perfil no Instagram se ela não tivesse falado, sabe? Não teria, talvez nem teria passado na minha cabeça se ela não falasse assim, se ele gostou de churrasco, vai falar de churrasco pra galera, sabe? Então, assim, eu não teria começado. Então, eu falo que ela que deu esse empurrão, sabe? A mulher sabe dificular, velho. Ela sabia que eu tava mal, ela sabia que isso poderia me fazer bem e me empurrou, sabe? Me deu a mão e falou, vamos. E eu fui, velho. Daí eu fui, cara e coragem. Nem eu não tinha tanta coragem, mas tinha nem a cara, né? Que eu não coloquei nem a cara e nem a coragem no bagulho no começo. Daí depois eu Viu? fui criando mais coragem, velho. Foi isso. E a outra pergunta foi sobre o que mesmo?
A, Você lida com a crítica na internet. a Só um crítica. adendo, um abraço pra Tainá. Parabéns por vocês mesmo serem assim e vão crescer muito. E Valeu. a outra pergunta é como que você lida com a crítica na internet? Joia. Sobre apoiador, assim, só continuando um pouco. Eu tive algumas pessoas, assim, sabe, mano? O Lucas, eu acabei de dar um testemunho do casamento de vocês, que ele podia estar curtindo o casamento, ele tava falando pra galera me seguir no Instagram. Então, assim, Eu tava mano. curtindo desse meu jeito. eu- Então, mano, vocês apoiaram, mano. Tem o João, um amigo nosso também que apoia, mano. Tem a galera aqui da igreja também que apoia absurdamente. Ah, mano, tem muita gente, velho. Meus pais, assim, sabe? Velho. Eu creio muito que é um propósito de Deus, porque Deus traz pessoas pra te apoiar num propósito dele, sabe? Te alavancar, sabe? Então, velho, tem muita gente, sabe? Eu até então que se me perguntar sobre metas e objetivos hoje, eu falei, mano, eu não tenho meta, eu não tenho objetivo, velho. A única coisa que eu fiz foi tirar o teto da minha cabeça. Eu não tenho teto, então assim, não tem limite. Então, o que eu senti que Deus quer que eu faça, eu vou fazer, sabe? Se Deus mandar Sim. eu ir pra Irlanda, eu vou. Tô bem. Não, e é isso. Então, e assim, cara, as críticas da internet, por incrível que pareça, eu não tenho muita crítica. Eu acho que é porque eu sou muito tranquilo, sabe? Então, assim, eu não lido. Tem gente que gosta, tem os haters, né? Tem a galera que vem encher o saco, vem falar. Teve uns veganos, assim, sabe? Daí, por exemplo, cara, eu Uhum. comecei no churrasco por conta de uma doença, entendeu? Daí o vegano veio me falar lá no comentário que eu tava matando animais pra ganhar dinheiro, sabe? Depois eu falei, ó, meu amigo, eu acho que você não me acompanha há muito tempo, você não sabe da minha história, mas o churrasco salvou minha vida. Então, cara, ao mesmo tempo que você pode estar falando que eu tô tirando a vida de um animal, ou esse animal aí salvou a minha vida. Então, assim, a gente tem que olhar os dois lados da moeda, sabe? Então, cara, eu falei isso, o cara, tipo, pegou e falou, pensa sobre o assunto, tal, é interessante pensar. Daí a pessoa me pediu desculpa depois, porque, tipo, ele falou uma parada que ele se sentiu mal porque ele não sabia da minha história ali, sabe? Apesar de ele se posicionou sendo contra o churrasco e falou, cara, é legal que você encontrou algo que salvou sua vida, sabe? Mais ou menos isso. Então, Sim. assim, cara, eu não tive muito atritos, velho. Tem algumas pessoas, cara, eu não me apego, sabe? Não tô nem aí, tipo, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu entrego. Então, assim, se eu sei que eu tenho, se eu tenho a consciência que eu tô dando o meu melhor, se aquela pessoa tá falando mal, ou é porque ela não, ou ela só tá falando mal pra me rebaixar, ou cara, talvez ela tenha um conhecimento maior e eu ainda vou chegar no nível dela, entendeu? Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas também não, eu sempre tenho algo pra aprender. Acho que vamos continuar ainda nesse ponto de mentalidade. Você contou que no começo você tava sem cara, sem coragem para criar o perfil, mas que isso mudou a sua vida, né? O que você pode dizer para hoje, para as pessoas que estão na mesma situação que você tava, que querem abrir um canal ou alguma coisa assim, mas tem aquele receio de se mostrar, né? De pôr a cara a tapa? O que você pode falar? Velho, eu comecei por conta de um BO de cabeça, né? Então, assim, o primeiro passo que eu tive foi procurar um profissional que poderia me ajudar a passar por essa solução. Então, cara, se alguém tá passando por depressão, por crise de ansiedade, mano, não tenham vergonha de procurar alguém que possa ajudar, sabe? Um cara, um psicólogo, se tiver que ir pra psiquiatra também, cara, procurem. São pessoas que estudaram pra entender os BO da cabeça e arrumar, entendeu? Mais ou menos isso. Uhum. Mais ou menos isso, não, acho que é isso mesmo, né? Que eu não tenho autoridade sobre esse assunto, mas, mano, pra mim é isso. E, cara, se você pensa em começar um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um podcast, cara, se você tem que tirar esse teto da sua cabeça. Acabei de falar isso. Cara, você coloca os limites sobre você mesmo. Então, velho, estoura o teto, mano. Sabe? Não para de ter medo. O medo quer te parar, velho. Tem. Pra você viver um sobrenatural, você não vai poder ter esse medo, sabe? O medo quer te parar. E você não pode, cara. Tem uma passagem na Bíblia que o povo quer o sinal de Deus. E quando Moisés vai subir no monte assim, o povo fala: Moisés, vai lá que nós tá com medo, sabe? E Moisés viveu um sobrenatural ali. E o povo não viveu porque ficou com medo. Então, cara, às vezes Deus tem uma parada muito grande preparada pra vocês
pra querem começar, só que pelo medo você não deixa Deus fazer. Então, mano, o medo ou te para ou te impulsiona. Usa o lado pra ele te impulsionar, sabe? Vai pra cima, mano. Se encoraja e vai. E vamos agora falar um pouco das coisas que você tem aí. Você abriu agora uma nova hamburgueria, você já tem o e-book. Quais são os produtos que você tem aí? Curso, treinamento, o que você tem aí para Cara, eu tenho compartilhar? um livro, um e-book, né? O primeiro e-book que eu fiz, que é Churrasco do Zero. Então, cara, é um primeiro passo, assim, de churrasco. É tudo escrito, não tem vídeo, não tem nada. Mas, cara, fala sobre lenha, sobre carvão, sobre grelha, sobre o que é uma parrilla. Fala sobre carne, escolher carne, tipo de carne. Fala algumas coisas assim, sabe? O e-book. Então, assim, se você não sabe nada de churrasco e quer começar alguma coisa, a aprender alguma coisa, cara, é um livro interessante de Uhum, ter, sabe? Assim, que vai começar. Eu tentei ser o mais. Cara, falar fácil, sabe? Sem ficar usando termo técnico, ficar usando. Cara, ninguém precisa saber de termos técnicos, precisa saber fazer, entendeu? Então, cara, ensinei sim. as coisas pra fazer. Daí tem o livro de receitas, que são 50 receitas pra churrasco. Dá pra fazer em forno alguma coisa, molho, alguma coisa pra usar em outros dias, dá, mas tudo pensando num churrasco, sabe? É, o Eu tenho o canal no YouTube, tenho o Instagram. No Instagram eu ajudo, eu crio, falo de receitas também, e tudo mais. E é voltado a ensinamentos de produção de eventos, sabe? É mais para quem quer ganhar dinheiro com churrasco, mais ou menos isso. Então eu dou umas dicas lá, ensino alguma coisa assim, sobre ganhar dinheiro com churrasco e tal. E sexta-feira passada, agora, dia 17 de abril, eu inaugurei minha hamburgueria. É só delivery, não tenho salão. Não é algo que eu Por quero de enquanto. momento. Então, eu tenho essa hamburgueria, é só delivery. E, cara, é isso, velho. O hambúrguer feito na churrasqueira, então não é chapa, não é nada, você vai ter o sabor do churrasco. E, cara, basicamente isso, eu acho. Não sei se esqueci alguma coisa. Da hora, já tô louca pra experimentar o hambúrguer. Já tô. A gente vai ter que ir pra Pinda agora. Você vai Saindo. fazer eu sair da Irlanda e ir pro Brasil pra ir pra Pinda só pra comer um hambúrguer. Já tô Mano, louca já pra experimentar. não vou nem cobrar o hambúrguer, mano. É o mínimo que eu espero, né? Mole, mano. Agora, só mais uma pergunta, Paulo, pra gente poder encerrar. É, conta pra gente, hoje, em 3 palavras, o que define o bife barbecue pra você? Deus, Deus me define. Então, assim, o que eu sirvo, o que eu faço é por honra a Ele. Meu princípio é de vida, assim, de eventos é Colossenses 3:23, que é fácil para as pessoas como se fizesse para Deus. Então, mano, Deus me define. Cara, família. Eu sou um cara bem família, assim, então eu vou respeitar as outras famílias assim como eu quero que respeitem a minha, sabe? E, cara, alegria. Acho que alegria. Eu quero ser o mais alegre, levar alegria, sabe? Eu não quero. Eu, cara, pensando em eventos assim, falando em eventos, eu não quero, por exemplo, um casamento, eu frustrar o casal, sabe? Eu quero entregar o melhor, ser o mais alegre aquele dia, entendeu? E é isso, velho. Sensacional, Paulo. A gente agradece demais a sua participação aqui no podcast. Foi um episódio muito bom, assim, muito esclarecedor, tanto na parte churrasco, como na parte também espiritual, assim, de querer levar você e ir adiante. Eu acho bem legal isso. A gente vai deixar todos os seus contatos aqui na descrição do episódio, os links dos produtos que ele comentou, todos os arrobas que ele tem ali, para quem quiser seguir ele. E quem quiser experimentar um hambúrguer também, o delivery é em Pinda, interior de São Paulo. E é isso, a gente só quer agradecer mesmo, foi muito legal. Muito obrigada, viu, Paulo, mais uma vez, pela participação, por estar sempre presente na nossa vida, por nos ensinar tanto. As palavras que você falou, né, aqui no podcast nos ensinou e nos motivou muito. E muito obrigada, viu, por tudo.
Paula, aí agora fica para vocês, se você quiser agradecer alguém, quiser acrescentar algo a mais aí que ficou faltando. Cara, eu queria agradecer vocês pela essa oportunidade, velho, poder trocar ideia com vocês. De, apesar de estar longe, me sentir um pouquinho mais perto de vocês, mano. Saudade bate, é uma treta isso. Amo vocês, velho. Amo estar com vocês. Já voltei a jogar Tibia várias vezes por conta de você, Lucas. Ficar mais próximo de você. Rica não Voltaria de deixou novo jogar. pra estar mais perto ainda. E, mano, obrigado pela oportunidade. É um privilégio, é uma honra. E, velho, que vocês prosperem muito com esse podcast, que vocês consigam atingir muitas pessoas, que vocês consigam, cara, mostrar grandes histórias, grandes testemunhos aqui, sabe? Cara, eu vi, a gente não comentou, mas eu vi que vocês estão com uma plataforma de emprego, né, mano? E a galera joga lá, que é Pug Job, eu acho, não é? Isso é a Pug Jobs. Mano, que da Aí, hora, velho. De verdade, mano. Glória a Deus pela atitude de vocês. É uma parada que, velho, eu vi lá que tem grandes empresas no cadastradas lá, tipo, de vagas, mano. Que da hora, velho. De verdade, que vocês possam colher muitos bons frutos sobre isso, sabe? Que vocês possam, cara, Sim. ser prósperos, prosperar as pessoas que estão perto de vocês. E, mano, é isso, velho. Deus abençoe. Muito obrigado por fazer parte disso. este episódio teve patrocínio da Pug Jobs, a plataforma global de oportunidades profissionais. Se você quer encontrar vagas no mundo todo e melhorar seu currículo, acesse Pug Jobs e dê o próximo passo na sua carreira.